O caso mais recente foi de Carl Guillemet, um astrofísico da NASA que trabalhava com sistemas de detecção por infravermelho. E aí, antes de morrer, Guillemet estava pesquisando asteroides que poderiam atingir a Terra. Curioso isso, né? Guarda essa informação. Guillemet ele morava numa casa isolada perto do deserto de Mojave, quase como se quisesse se esconder de alguém, entende? Essa casa ficava numa cidadezinha tranquila, onde praticamente todo mundo se conhecia. Então foi muito estranho quando Guillemet ligou pra polícia no dia 16 de fevereiro desse ano agora. Ele ligou dizendo que tinha alguém tentando invadir a propriedade dele. Como no meio do nada, né? Quando a polícia chegou, Carl Guillemet já estava morto. Ele foi atingido por um tiro de arma de fogo no tronco, a poucos metros da própria residência. E assim, não tinha outros sinais de violência, nada foi roubado do lugar. Aí a polícia encontrou o morador local andando com o rifle carregado e sem registro. Esse morador local foi preso como suspeito, mas acabou sendo liberado por não ter antecedentes criminais. Em circunstâncias normais, a gente poderia dizer que é um caso isolado, concorda? Mas a gente tá falando agora, quinto nome envolvido com pesquisas espaciais que teve um fim trágico. A gente tá falando de uma morte misteriosa 10 dias antes do desaparecimento do general McCaslin. Bom, em dezembro do ano passado a gente teve outra morte misteriosa, o assassinato do cientista Nuno Loureiro, dentro da própria casa dele também. Nuno Loureiro tinha nacionalidade portuguesa, mas era professor do MIT nos Estados Unidos. Ele era um dos principais nomes de pesquisa no plasma como uma fonte de energia limpa e infinita. Bom, dias antes de morrer, o Nuno Loureiro declarou o seguinte numa entrevista: a energia de fusão mudará o curso da história humana. É ao mesmo tempo humilde e empolgante liderar um centro de pesquisa que terá um papel fundamental para tornar esse futuro possível. Então, Nuno Loureiro é morto de uma forma muito estranha. Segundo a polícia, o cientista foi assassinado por outro português, chamado de Cláudio Neves Valente. Cláudio é o principal suspeito de ter provocado um tiroteio numa universidade nos Estados Unidos. 2 pessoas morreram e 9 ficaram feridas nesse atentado aí. Então, por um motivo que ninguém explicou, Cláudio viajou 50 quilômetros até a casa do Nuno Loureiro, especialmente para matar o cientista. Convenientemente, o tirador foi encontrado morto depois. Bom, supostamente Nuno e Cláudio estudaram juntos em Portugal e a ligação é essa, ok? Parece muito queima de arquivo. Então eu pergunto, General McCaslin poderia ter percebido? Sabe, será que ele viu esse padrão e desapareceu? Ele ainda tá escondido vivo em algum lugar esperando a poeira baixar? Quem também desapareceu só carregando uma arma foi um certo Steven Garcia. Esse quase passou despercebido. Steven Garcia não era cientista, não era general. Ele era um funcionário contratado do governo, mas ele era responsável pela custódia de bens nas instalações de uma fábrica de produção de componentes para armas nucleares. Bom, Steven Garcia simplesmente tinha uma autorização de segurança máxima e tinha acesso amplo, né, a todos os segredos nucleares da instalação. Se tinha alguém capaz de identificar o sumiço de componentes secretos, esse alguém seria ele, Steven Garcia. Bom, Garcia foi visto pela última vez saindo de casa, a pé, sem dizer pra onde ele estava indo. Ele só levou uma pistola. Chaves, celulares, carteira, tudo isso ficou pra trás. Ele desapareceu em 28 de agosto de 2025 e não foi localizado até hoje. A polícia vasculhou a casa dele, vasculhou e-mails, mensagens, não encontrou nada que indicasse o que aconteceu. Steven Garcia só pegou uma arma, uma garrafa de água e saiu de casa pra nunca mais ser visto. A imprensa foi atrás de aquilo, né? Quem procura acha. A mídia descobriu mais 2 cientistas da NASA que morreram de causas não divulgadas: Michael David Hicks e Frank Maywall. O Michael David Hicks pode ter sido o primeiro da nossa lista, já que ele faleceu em 2023. Talvez ele não aparecesse nessa lista, exceto por um detalhe: Michael David Hicks trabalhou num projeto para desviar asteroides que poderiam se chocar com a Terra. Era a mesma linha de pesquisa do Dr. Carl Guillemet, né, que foi assassinado agora. Por outro lado, Frank Maywall morreu em julho de 2024 e era especializado em detecção de formas de vida extraterrestre. Bom, vamos imaginar que esses 2 últimos só morreram por causa de problemas de saúde, ok? Como a gente não sabe a causa da morte, né, como não teve autópsia, a gente poderia descartar. Mesmo assim, a gente fecharia com uma lista estranhíssima de 7 nomes. 7 é muita gente, porque muita gente, galera. Até o momento, nenhuma autoridade, ninguém se manifestou se existe mesmo uma conexão entre esses 9 casos. Tudo isso pode ser uma baita coincidência, Pedro? Pode, né, cara? Pode ser que sim, mas também pode ser muita coisa que ainda precisa ser respondida.